Olá, muito bom dia ou boa tarde. No meu caso já é boa tarde, antecipei o almoço aqui para poder estar com vocês neste momento, nessa live em horário diferenciado, para aproveitar a presença aí de duas grandes amigas que vão contribuir bastante com o assunto de hoje. Então, para você que está chegando aí, né, direciona esse aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A Débora já chegou, deixa eu esperar ela acionar aqui. Se eu consigo colocar a Débora já. Aqui. Débora Oliveira. Oi, Sheila. Olá, bom dia ou boa tarde para ti, Débora? Boa tarde. Para mim também. Tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Vamos aguardar agora a Brenda, que vai dividir essa live com a gente também, mais uma vez, nós três aqui, né? É, coisa boa, né? Obrigada pelo convite mais uma vez aí. Imagina, é sempre uma honra dividir com vocês aí tanto conhecimento, né, que vocês têm e agrega aí para o pessoal que me segue. Então, para quem está chegando aí, bora direcionar esse aviãozinho para mais pessoas, para que a gente consiga atingir mais seguidores com esse assunto maravilhoso. Brenda já está na área, deixa eu inserir ela aqui. Brenda. Uhum. Vamos torcer que dê tudo certo. Que apareça as três, né? Que apareça as três. Não, não creio. Ai, ai, ai. Brenda. Brenda, nem dá pra ouvir ela, né? É. De repente tem um atrasinho. Agora, agora tá vindo a tua voz. Solta a voz. Ó, vamos ver se ela entra de novo. Instagram libera pra mais de dois, mas daí não funciona o negócio. É verdade, né? Vamos aproveitar o momento aqui. Como pode Estamos melhorar isso aí, usando a né? plataforma, né, para fazer uma reclamação. Ó, ela Né? solicitando, vamos ver se muda de figura agora, né? De repente, vamos torcer. Pensamentos positivos, energia aí, para que a Brendinha apareça aí para nós. Agora sim? Ah, agora sim. Para mim, não. Sério? Sério. Agora eu tô vendo vocês. Antes tava tudo preto, vocês duas. Agora estão com tudo Eu branco. vejo vocês duas aqui. É, para mim não tá aparecendo a Brenda, mas vamos tocar ficha, né? Porque da outra vez aconteceu a mesma coisa. Uhum. E no final deu tudo certo, a gravação apareceu a Brenda, então o mais importante é isso, que a Brenda não suma da nossa gravação. Eu fiquei com medo que Isso vocês aí. lembram, né, que da outra vez teve isso. Então bora Sim. lá, já temos vários seguidores aí nos assistindo nessa live. Eu quero agradecer muito vocês que estão disponibilizando o horário de almoço. E o assunto é super interessante. Quem não quer alcançar metas em 2022, né? Acho que todo mundo aqui quer. E aí a gente vai trazer algumas dicas aqui para vocês importantes a respeito disso. Eu acho que para começar, né, gurias, a Débora pode falar bastante sobre isso. O fim do ano ele traz aquela energia da transformação, né? Aquela motivação, a gente está renovando as esperanças, né, de um mundo melhor, de que as coisas realmente aconteçam, tudo aquilo que não aconteceu, a gente quer que aconteça daqui para frente. Né? Eu acho que tem isso, né, nessa questão de energeticamente falando, a gente está, né, naquela encerrando um ciclo para iniciar outro, né, Débora? Sim, com certeza, né? E tem um pouco também de questão, assim, daquela coisa do crença do coletivo, né? Que todo mundo traz essa crença, assim. Então, Uhum, muitas vezes a gente espera, né, certa hora, certa época para começar as coisas, né? Então, a gente talvez trazer um olhar, assim, para o ano que vem também, a gente não precisar de datas, né, para trazer esse impulso a mais, né? Mas, com uhum, certeza, também acho que é importante trazer isso, né? Da renovação, o que que eu quero para o ano que vem, né? Toda essa uhum. clareza que a gente vai trazer aqui na live, né? E uma coisa interessante também que eu quero colocar, que ontem eu vi uma terapeuta falando, que ela disse assim, né, que muitas coisas ela colocou para fazer esse ano e ela não fez. Só que muitas coisas inusitadas também apareceram que ela teve que lidar e ela conseguiu lidar. Né? Então é importante também de reconhecer isso. Quantos imprevistos aconteceram e a gente conseguiu, né?
Então, para trazer isso para o ano que vem também, assim, um acolhimento também para isso, né? No coach a gente costuma falar que a gente é responsável por 90% das coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas que 10% não compete a nós. Então a gente tem que trabalhar com essa margem desses 10%. De repente acontecem coisas que não estavam na nossa programação. E aí Ou as tu nossas muda metas alguma acabam. coisa, né? E Sim, cria uma nova também, que tu não estava exato. prevendo, né? Né? Refaz a rota ali, não era aquilo. Exatamente. Era E eu importante, acho né? E não que. é mais. E tá tudo bem. É, Não, verdade. e até rever a questão, assim, de muitas vezes na teimosia achar que não, mas eu planejei dessa forma, tem que ser dessa forma, e aí não Exato. mudar por pura teimosia, de não se permitir recalcular a rota mesmo. Verdade. Exato, exatamente. E aí tem aquela coisa, né? Vem também a ideia de fracasso, né, gurias? Vem a culpa. Né? Ah, não consegui, não fiz nada, o ano acabou, não fiz nada do que eu tinha programado. A gente tem que pensar que alguma coisa a gente fez, é impossível não ter feito nada. A gente está aqui viva, não é? A gente Sim. atravessou 365 dias, tem que ter acontecido alguma coisa de bom. Né? E quando a gente para analisar isso, é importante, né? Mas aí vem aquela coisa, por que a gente fracassa, né? Faltou motivação, faltou tempo, faltou dinheiro, ou a gente achou que ia conseguir e acabou desistindo, que não ia conseguir, aliás, e acabou desistindo. Eu acho que junta tudo, bota tudo dentro desse saco aí, tudo são algumas das várias causas que a gente pode citar como, entre aspas, fracasso, né? Mas a gente fala que não existe fracasso, né, gurias? A gente fala muito sobre isso, né? Existem dois caminhos, né? O que te levou para o sucesso e o que te levou para o aprendizado. Tá tudo bem. Né? Não Eu acho que tem. é ver sobre É o isso, que eu né, acredito Brenda? também. É. Com certeza, com certeza. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas elas colocam aquilo e tem que ser aquilo. Aí é onde vem, né? Ah, mas eu não gosto de planejamento, porque me planejo e não sai como eu quero. Então é sempre, é sempre batendo nas mesmas teclas, as mesmas desculpas, né? Uhum. Sim. É Mas é verdade? importante ter planejado, né? Justamente porque se tu estiver mudando de rota, né? Tu tem como olhar para aquilo, sabe? Às vezes é um ajuste que tem que fazer, mas se tu se organizou, fica Exatamente. mais fácil também, né? Até para isso também, né? E aí vocês estão falando aí do principal, né? É planejar. Eu acho que a Camila É comentou planejar. alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Aham. É. Então a questão aí desse planejamento é ouro, né? Mas nem todo mundo consegue fazer. Às vezes a gente faz o planejamento de forma errada, né? Isso é importante da gente falar. Sim. Eu acho que o primeiro ponto, né, gurias, nessa empolgação de fim de ano, vou fazer, vou acontecer em 2022, o mundo vai ser diferente. E aí, claro, na minha área, mais do que nunca, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo programaram emagrecer em 2021. Alguns conseguiram, outros não, né? Mas é uma das principais metas, emagrecer, 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 né? Só que às vezes são metas vagas, a gente não consegue atingir. Mas eu acho que mais importante é a gente entender que não precisa de uma lista gigantesca. Se eu colocar muitas metas, eu não vou dar conta mesmo. Uhum. Então, se há metas importantes, que seja três, as três grandes metas do ano. O que eu preciso, o que é mais importante para mim? Aí eu vou direcionar minha energia para aquilo. O que vir depois está no lucro, né? Eu acho que é por aí a coisa, né? E aí eu vou perguntar para vocês duas, vocês são sonhadoras ou realizadoras? Eu acho que eu sou os dois, assim, mas eu sou muito da ação, assim, de colocar em prática mesmo, sabe? De pensar e já executar, né? Uhum. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio nos dois, eu diria, assim. Ficar só no sonho, daí não Não dá. concretiza, não materializa, né? A gente precisa de um movimento, de concretizar e saber que a gente tem um poder muito grande para isso, que depende da gente, né? Então, às vezes a gente espera do outro, de fora, uma situação específica, né? E essa questão da pandemia, daí fica, de repente, justificando a pandemia. Mas o que eu posso fazer hoje? Independente da situação externa, né? O que hoje eu posso Uhum. fazer para diferente, né? Então, eu acho que é trazer mais a autorresponsabilidade também, né? Perfeito. Não, eu particularmente sempre fui muito sonhadora e pouco realizadora. Mas é aí que tá. Entra a questão de não ter tido a clareza do que realmente queria. Uhum, Que é o uhum. que a gente sempre fala, né? Que antes de qualquer coisa, tu precisa ter a clareza do que tu realmente quer e te autoconhecer pra saber os passos que tu vai dar e aonde tu quer chegar. Mas no momento mais realizadora, com certeza. É da importância para aquela meta, né, Brenda? Se é uma Exato, coisa assim, eu exatamente. vou dar um exemplo, eu vou sempre citar o meu exemplo, mas vocês usem os de vocês aí, gurias. Eu preciso emagrecer. Por quê? Porque todo mundo acha bonito Uhum, ser magro. Não vai, exato, Uhum. entendeu? Só porque os Não é um outros motivo teu, dizem. né? Ou porque tá na moda ser exato. magro, ou porque tá na moda ser bombado, fitness com a coxa grossa. É o que tu quer? É importante pra ti? Se não é, né? Não te prende aquilo que não é um motivo forte o suficiente pra te fazer tu te mexer.
né? Se não for forte o suficiente, tu não sai daquela inércia, né? Eu trouxe um exemplo aqui para as pessoas que não entenderam a diferença de sonhadora ou realizadora, né, gurias? Questão assim é muito comum a gente dizer que quer ler livros, né? Então assim, eu quero ler, vou dar um exemplo aqui, 13 livros por ano. 13 livros, ou 12 que sejam, um por mês, barbada, consigo, bota aí, beleza. Essa é a sonhadora, né? A realizadora ela vai pensar o quê? Bom, deixa eu pensar. Quantas páginas tem os livros que eu quero ler? Digamos que é um livro de 300 páginas. Quantas páginas tu lê por dia? 300 páginas dividido em 30 dias são 10 páginas por dia. Pois então, não vai rolar, né? Não tenho tempo para isso, né? 10 páginas por dia, nem sei quanto tempo a gente levaria, mas acho que vai aí 1 hora, né, gurias? Não sei também. Sim, depende da letra. Depende muito, né? Mas aí que tá, né? Depende muito. Então eu não posso colocar ali os 13 e isso é sonhar. Agora, se eu coloco assim, não, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma meta de, sei lá, 6 livros, se eu ultrapassar a meta, beleza. E aí eu sei que a média de livros que eu leio tem em torno de 200 páginas. Eu vou ler 5 páginas por dia, tranquilo, eu vou alcançar isso no fim do ano. Então, assim, a pessoa cria submetas, né? Eu acho que é isso que é importante. Ela passa a realizar no momento que ela destrincha. E a mesma coisa serve para o emagrecimento. Eu quero emagrecer 10 quilos. Ok. Tu quer emagrecer 10 quilos para quando? Né? Como é que vai ser esse teu emagrecimento? Tu vai dividir? Vai ser 10 quilos no ano inteiro ou tu quer estar 10 quilos mais magro em março? Né? Como é que vai ser? Não, porque faz muita diferença, não é? Eu querer emagrecer 10 em março e 10 em dezembro. Eu acho muito legal tu falar isso, que até a questão assim, do planejamento anual. Eu e a Débora mesmo, né? Eu trabalho com a Débora e a gente não vai fazer o planejamento anual da Débora. Nós vamos fazer o planejamento semestral da Débora, porque no próximo semestre vai ser outra realidade. Exato. Então, tu entender assim que tu não precisa estagnar uma coisa pro ano inteiro. Se a cada 3 meses tem mudanças novas, planeja os primeiros 3 meses. Atingiu aquelas metas, parte pra próxima, como se fosse várias etapas dentro do ano. Não o ano inteiro, né? Sim, porque às vezes a pessoa até se angustia, né, de ver aquele monte de coisa já assim pro ano todo, né? Então, realmente, essa parte de dividir, assim, em pequenos pedaços, digamos assim, eu acho que até para o nosso mental, assim, ele ajuda a dar uma leveza maior, né? É mais possível. Exato, e acho que é importante também a gente colocar aqui, gurias, que para uma meta funcionar, tu precisa alimentar teu cérebro, né? E dizer para ele que aquilo realmente é importante para ti. Como? Eu digo, comemorem, né? Agradeçam, seja agradecendo ou seja vibrando mesmo, né? Às vezes é aquela coisa que a gente fala assim, parece, que bobagem, ficar vibrando. Eu digo, gurias, não quebrem a balança. Descem dela e pulem, gritem, digam, feito, consegui emagrecer 500 gramas. Poxa, 500 gramas, grande coisa. A Brenda caiu aqui. Não é grande coisa. É o suficiente para dar os primeiros passos, não é, Débora? Então, assim, a gente vai indo, a gente vibra, a gente diz pro cérebro. O cérebro, quando tu faz uma vibração, tu grita, né? Tu tem aquela empoderamento com o corpo, fisicamente falando, né? Tu gera hormônios que fazem o cérebro querer mais daquilo. Essa guria gostou desse meio quilo, vou mandar mais pra ela. Parece louco, né, dizer assim. Mas ele te ajuda, ele entende que aquilo é bom pra ti. Tá te gerando uma coisa boa por dentro. Agora a gente olha, meio quilo. Tá bom. Entendeu? O cérebro não vai te mandar mais. Né? Ele não vai ficar... né? Com certeza. Essa coisa de reconhecer, né, tudo que a gente cria, né, Sheila, assim, ter mais voltar a olhar para o que a gente quer criar e não para aquilo que a gente não quer, né? Exato. Então isso é um exercício diário, assim, às vezes até a questão financeira também, né? A gente olha e diz, que gasto enorme, né? Mas tenta olhar pro positivo, né? Tu não tá em dívida, tu não tá no vermelho, que legal, isso já é bom, mas como pode melhorar ainda mais, né? Então a gente traz assim, tá grato pelo momento de hoje, como a gente pode criar ainda mais, né? Então não se limitar, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que tá sempre focando naquilo que não tem, né? Daquilo que falta, né? Então reconhecer isso é muito importante. Exatamente, né? Voltou. Voltou. E eu continuo sem te ver, Breno. Tudo bem, tá tudo certo, deixa quieto. Tudo certo, a gente já acostumou, né? Que a plataforma funciona assim mesmo. Bom, gurias, outra coisa importante da gente falar, né, é sobre a questão, assim, de fazer uma análise, né, retrospectiva. Eu até nas minhas consultas essa semana eu tô fazendo isso, o pessoal diz, o que é isso? Tô preocupado, o que é esse negócio de retrospectiva? De fazer uma análise dos ganhos que se teve ao longo do ano, né, dos maiores desafios, daquilo que realmente a gente mudou. E foi muito interessante, eu fiz essa ferramenta com quase todos os pacientes de ontem, e aí elas começaram a pensar assim, nossa, não me dei conta
começaram assim, foi um ano difícil. Foi um ano bem difícil, teve um monte de desafio. Elas começaram a listar as coisas. Daqui a pouco assim, eu dou 10 pro meu ano, porque meu ano foi ótimo. Elas iniciaram a conversa dizendo que o ano foi parcialmente difícil, e depois assim, perto de tudo, de todos os desafios que eu tive, eu tô aqui inteira e feliz, foi ótimo. Então é isso, né, Débora? Tu falou muito bem antes, né? E a gente agradecer, ser grato, né, pelas pequenas coisas que a gente alcança. Então, assim, essa análise do ano que passou, ela é o momento de praticar o autoconhecimento, que a Brenda falou bem no início, né? É de tu ver realmente o que funcionou. Era pra mim mesmo aquela meta? Não, acho que não era. Acho que eu exagerei, criei alguma coisa, tá tudo bem. Eu não vou me culpar por não ter atingido aquela meta, né? Mas agora, aquela outra meta que é importante, o que eu fiz ou deixei de fazer que pode ser otimizado para 2022? Né? Não com um olhar de culpa. Meu Deus, eu devia ter ido pra academia o ano todo, não fui. Calma, coração, passou. Ainda não criamos a máquina do tempo, não temos como voltar atrás. É olhar pra frente. Né? O que pode melhorar, né? Como diz a Débora, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar. E sempre pode melhorar, né? E sempre. Essa questão também, assim, de tu avaliar, né? É importante, porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa que não tá funcionando pra gente direito daquela forma ali, né? Então, se tu não faz essa avaliação, tu não consegue perceber. Aí tu continua, né, ano após ano, fazendo as coisas que não estão funcionando e podendo, de repente, adaptar, criar uma coisa diferente, de um jeito diferente, né? Então é bem de sair do piloto automático, né? Essa análise. Não, e até a questão, não somente fazer, que nem eu falei antes, a questão do planejamento, se tem dificuldade de fazer o planejamento do ano inteiro, fazer essa análise de tempo em tempo também, né? Não deixar só lá pro final do ano. Parar assim, fez a tua listinha do ano inteiro, para de tempo em tempo ao longo do ano. Não, essa daqui já não faz mais sentido. Para não chegar agora no final do ano assim, tá? O que eu coloquei não tem nada a ver, porque a pessoa que eu era em janeiro não tem nada a ver com a pessoa que eu tô agora em dezembro. Exato. E aí as tuas prioridades vão mudando, né? Então, assim, é tu parar de tempo em tempo pra rever isso mesmo. Acho que é bem importante. Basta, que sacada, hein? Adorei essa dica aí. Exato. Quebrada, inclusive as análises, né? Não fazer análises. Inclusive as análises, né? E aí uma coisa que eu gosto de falar também, né? O que tu fez nesse ano que te deixou feliz, né? Que tu pode levar pro ano novo. Acho que é importante também, né? Quais são as coisas que tu quer manter e lá no meu planner, vamos fazer uma propaganda, plim, plim, momento propaganda, slim emagrecimento. O meu planner anual lá, o organizador de metas, eu questiono isso, né? Quais as coisas que tu quer desapegar de 2021? Então é importante a gente desapegar. Tem coisas que não fazem mais sentido, por mais que doa, tem coisas que eu não quero mais, né? Então trabalhar isso dentro da gente pra crescer, né? Crescimento, né, gurias? Com certeza, né? Com certeza. Crescer requer disso, né? Exercitar o desapego não é fácil, né? Mas por isso que é legal essas análises aí de tempo em tempo pra gente ver, nossa, isso aqui eu tô focando e não precisava, posso desafogar, até pela questão do tempo também que a gente fala, né? Quantas coisas a gente traz pra rotina que não precisava, que tu pode tirar e que tá roubando teu tempo, né? Às vezes é questão da gente desapegar de certas coisas também, né? Nós três, como somos muito fãs do essencialismo, né? E do minimalismo. Isso aí, pra mim, foi uma coisa que mexeu muito, assim, em 2021, né? De trazer isso pra minha vida. Então, assim, eu tô aqui, né? Projetos para a próxima semana. Tem uns armários, umas coisas que eu preciso desapegar ainda. Às vezes, livro. Tem que guardar livros, eu já li todos, né? Tudo bem, legal, mas eu poderia passar esse livro pra quem, né? Pudesse aproveitar mais do que eu, não é? Então eu fico assim, apegada com aqueles livros, mas eu amo todos os meus livros, né? Mas eu já li, já aproveitei, não dá pra passar pra outra pessoa pra ela aproveitar também, né? Às vezes é uma coisa assim, eu tava olhando minha cozinha, meu Deus, quanto pote, pra que isso? Não tô usando metade. Dá pra desapegar também. Então, assim, são pequenos detalhes no dia a dia que a gente vai desapegando, e precisam ver se tem isso a ver. O que isso tem a ver com o meu crescimento? Tem tudo, porque parece que tu abre um espaço, né, Brenda? A Brenda sabe bem. Com certeza. Né? Eu fiz isso com roupas esse ano e eu consegui, eu contei já essa história no meu Instagram, eu consegui reduzir meu roupeiro aí a, sei lá, 20%, 30% do que era. Quando eu abro assim, eu digo, olha minhas roupas, às vezes minhas amigas vêm aqui, olha minhas roupas, cadê o resto? Tá aqui. Como assim? Tá ali. Mas tá ali tudo que eu uso, tudo que eu preciso. Né? Roupas boas, né? Priorizei roupas boas, sapatos bons, mas tá ali. O resto. E dá um alívio na tua mente, assim, nossa, né? Como dá aproveitando o que vocês estão falando, não, assim, em tudo, o que a Sheila estava falando, assim, a Brenda sabe muito disso. Eu vou dar um exemplo, nessas últimas semanas que eu tô readaptando as coisas, as minhas organizações, as minhas coisas,
no próprio Drive, faz uma limpeza digital, sabe? Te propõe a fazer uma semana. Você começa destralhando. Quando tudo tiver um caos, assim, meu Deus, tá tudo por um caos, não sei por onde eu começar. Começa destralhando, vê o que pode eliminar, e o resto a gente vai organizando. Mas assim, se não destralhar, não funciona. Tô até anotando aqui, gurias. Ótimo. Limpeza da cozinha. Como pode melhorar ainda mais O que ainda tem que fazer esse ano? Live. Porque assim, eu fiz uma limpeza nos meus papéis semana passada, aqui de onde eu tô, que é onde eu estudo, né? Gurias, eu tirei 2 sacos de 100 litros de papel. Normal. Sim, e é um escritório pequeno. Mas eu fiquei apavorada com aquilo, né? Eu saía arrastando o saco de lixo e mal conseguia carregar, né? E eu fiz nas minhas roupas também, que nem a Sheila falou, né? Então eu fiquei só com uma parte ali de verão ali em cima, inverno. Eu mostrei para uma amiga minha, meu guarda-roupa, fotografia, ela disse, eu não conseguia fazer isso. Nossa, que desapego. E foram 3 sacos também de roupa, né? Então é bem isso sim, né? Como a gente O mais legal é quando tu contamina, né, positivamente os outros, né? Hoje pela manhã eu conversando com a minha mãe no WhatsApp, e a minha mãe é uma pessoa assim, meu Deus, ela tem muita roupa. Eu disse, mãe, por que tem tanta roupa? Aí hoje ela assim, minha filha, tem uma coisa pra te contar. Eu fiz que nem tu. Tô cheia de sacola que vou doar pra igreja. Eu disse, que legal! Eu disse, meu Deus! Tipo assim, vai lá, vai falar pra ela, limpa o roupeiro, faz uma... Não vai fazer, né? Não vai fazer. Não vai fazer. Porque, né? A teimosia da idade, aquela coisa toda, não vai querer fazer. Mas o exemplo, né, gurias? O exemplo, gostou, olhou assim, que legal, né? Ficou legal a roupa dela, tudo organizadinho ali e tal. Beleza. Então a pessoa acaba se inspirando, isso é muito legal quando a gente leva coisas boas, né? Consciente, né? Com certeza. Até quando tu vai comprar alguma coisa, tu sabe o que tu tem melhor para ver o que combina, para não ser uma coisa que tu vai comprar e não vai usar mais, né? Então acho que tudo a gente... Esses dias eu fui numa livraria também, eu adoro livraria, Brenda sabe, né? E aí eu consegui comprar uma borracha, deu R$3. Eu acho que foi a menor compra que a loja fez, a menor venda, né? Eu falei meu esposo assim, né? Eu sei que eu não preciso de caneta, eu tenho caneta, né? Mas então às vezes a gente não sabe nem o que a gente tem dentro de casa, né? Então dá uma olhada em tudo, limpar. E a Débora sabe bem, porque eu acho que ela chegou a fazer, né? Uma dica também é o armário digital, né? Fazer uma lista aí, ou fazer fotos das roupas que vocês têm. Fotografem vocês vestida com a roupa e fazem ali uma pastinha. Vocês vão ter todas as fotos ali dos looks que vocês estão usando, né? E aquilo ali serve pra vocês... que roupa eu vou hoje? Ai, meu Deus, não sei o que eu vou vestir. Vai lá, tá lá com as fotinhas. Aí vai te dar uma clareza, uma luz. É bem legal de fazer, né? Uma dica top. Eu adorei essa dica também. Outra questão, né, gurias, eu acho que é importante a gente, a Débora também, mas eu e a Brenda, a gente fala que a gente é a louca das agendas, né? É colocar no papel, né? Não adianta ter a meta na cabeça. Eu vou fazer, vou acontecer. Tem que registrar. Ou no planner, numa agenda, seja lá onde for. Quer abrir um bloco de notas no celular, abrir um arquivo, WhatsApp, qualquer coisa. A tua maneira mas registra, não guarda na cabeça. Não guarda na cabeça, porque isso vai se perder. E outra dica legal é colocar por ordem de prioridade. São 5 metas importantes. Qual é a primeira? Qual que eu vou dar mais foco, né? Isso é importante. E aí gerar, como eu disse, metas menores, né? E vocês colocaram muito bem. Então vou emagrecer 10 quilos em 2022. Eu preciso, em média, emagrecer 6 quilos por semestre, né? Ali, 5 quilos por semestre. Então dá, né? Menos de 1 quilo aí por mês, tranquilo. E aí vocês vão listando aquilo. Às vezes, sendo que fosse 1 quilo por mês, seriam 250 gramas por semana. Tem o hábito de pesar todas as semanas? Não me peço, porque eu odeio balança, né? Eu tenho trauma de balança. Como é que vai saber que tá melhorando? Então usa uma fita métrica, usa uma roupa, né? Usa uma roupa padrão. Essa roupa eu entrava quando eu tinha 10 quilos a menos. Então quando eu entrar, sinal que eu diminui 10 quilos. Entendeu? Usa uma roupa como, né, âncora, que a gente chama. Né? Mas tem que medir, não pode fugir da medição. Então tu não sabe, como é que tu vai te motivar a continuar? Como é que tu vai saber do progresso sem medição? Exatamente. Isso serve para qualquer coisa, não só para emagrecimento, né? Exatamente. É tudo, verdade. A gente quer fazer investimento, criando esse hábito, né? Eu digo assim, criando esse hábito de fazer, que no início a gente tem uma resistência, mas depois a gente vai gostando, né, do processo. Até tu vai vendo evoluindo, por exemplo, vai te incentivando, né? Com certeza. Mas se tu não medir, tu não vai ter noção. É verdade. Aí eu tinha colocado aqui também criar um objetivo maior e metas menores se for preciso, né? Que eu já acabei de falar. Então, assim, não adianta, a gente tem que ser realista e honesta, né?
Se a gente não for realista e honesto. Aí a pessoa resolveu colocar uma meta assim, ó. Ah, vamos supor, vou dar um exemplo. A pessoa ganha aí, sei lá, 5 mil por mês. Ah, eu quero estar ganhando 30 daqui 6 meses. Tudo é possível nesse mundo. Né? A nossa mente é capaz de divagar e conquistar as melhores coisas. Mas, será que não é uma meta muito fora, né? Quem sabe tu não bota uma meta que nem a Brenda disse, daqui 3 meses eu quero ganhar, então, 7. Se eu chegar no 7 em 3 meses, eu aumento para 10 nos outros 3 meses, e assim vai indo, né? Porque às vezes a gente assim cria, assim, uma coisa fora do padrão, né? Aí sonha alto, mas também não tira os pezinhos do chão, né? Então eu acho que é importante a gente ser honesta também. A gente sabe que às vezes não vai conseguir, mas, não, esse ano eu vou desbravar. Vou inventar umas coisas loucas aqui, porque se eu não fizer assim, eu não vou conseguir. Calma. Eu digo, no emagrecimento, as gurias fazem muito disso, né? Eu preciso, tá com uma dieta restritiva que dá tudo certo. Dá tudo certo por um mês. Quem é que aguenta fazer uma dieta restritiva? Ela vai desistir. Então, parem de querer fórmulas pra ontem. E outra coisa, assim, ó. Além das fórmulas mágicas, é o querer o que funciona para os outros e não o que funciona para ti. Exato. Né? Porque fulaninha tá tentando, porque fulaninha tá fazendo, porque fulaninha tá conseguindo, tá? E dentro da tua realidade, o que tu pode fazer hoje por ti, né? Eu acho que é buscar tu ser melhor por ti mesmo, e não pelo que os outros estão fazendo, ou baseado nas escolhas dos outros, né? A tua rotina, a rotina da amiga cabe dentro da tua, né? Não cabe. Não cabe. Exatamente. E aí, assim, ó, a gente precisa saber também, Gurias, o que a gente precisa para chegar no objetivo. Eu quero isso, né? Quero fazer ali, juntar dinheiro, quero juntar 50 mil em 2022, ok? O que tu precisa? Quais são os recursos, né? De quem tu vai pedir ajuda? O que tu precisa deixar de fazer? Tu vai ter que economizar, né? O que tu vai tirar do teu orçamento? O que tu vai reduzir para, né, ter né, guardar a quantidade que tu quer, que tu deseja. Então, assim, tem que saber o que precisa. Porque às vezes a gente cria também a meta e deu. Larga, né, Débora? Larga pro universo que se vire, né? Não a gente precisa fazer nossa parte. E às vezes, gente, a gente também... Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, e que eu tento trabalhar em mim todos os dias, né? Saber buscar ajuda, porque às vezes a gente se acha tão, assim, dona do mundo, né? Onipotente ali, que, não, eu consigo, eu dou conta, eu posso, eu aconteço. Só que vai chegar um ponto que a gente não dá mais conta. E aí a gente se frustra, né? Então, assim, a buscar ajuda, seja lá de quem for, de um amigo, de um conhecido, de quem tem mais experiência com aquele assunto, de um profissional. Enfim, para tu alcançar uma meta, às vezes tu não vai conseguir. Dependendo da meta, não vai conseguir sozinha. Então precisa daquele apoio, né? Isso é importante já começar o ano pensando nisso. Né? O que eu posso investir agora, né? Eu acho que a gente tem que exercitar essa coisa, assim, que a mulher tem dificuldade no geral, né? Que essa coisa da vulnerabilidade que fala, né? A gente acha isso uma coisa feia, né? E a gente acha bonito ser a Mulher Maravilha, né? Exato. Daí a gente começa a cansar e ver que foi um tiro no próprio pé, né? Então acho que é bem isso, assim, cada área da nossa vida a gente pode refletir se alguém pode nos ajudar, né? Às vezes em casa, por exemplo, com as tarefas de casa, ou se contratar alguém para fazer, ou o marido ajudar um pouco mais, né? Exato. No trabalho, em tudo, para a gente se desafogar e fazer o que é mais importante para a gente. Né? Então aquela coisa do desapegar também de que eu faço melhor isso e o outro faz de uma forma ruim, ou eu que tenho que fazer, senão o que o outro vai pensar. Né? Daí a gente trabalha com uma série de crenças também aí que a gente tem, né? De que mulher tem que cuidar, tem que fazer tudo. Não, a gente não tem que fazer tudo. Né? A gente tem que fazer aquilo que é essencial pra gente, assim como todo mundo. Né? Mas eu acho importante também falar, gurias, o ponto assim, ó, que precisa ser comunicado. As pessoas precisam saber que tu precisa de ajuda, de nada adianta tu chegar no último estágio, né? No ponto de tu não te comunicou. Tá precisando melhorar alguma coisa? Comunica. Sem comunicação, nada acontece. Ninguém pode adivinhar, né, Breno? Ninguém pode adivinhar. É exatamente, porque assim, ó, eu mesmo quando fazia as consultorias de rotina, era sempre as mesmas queixas, sabe? Ai, porque não me ajuda, porque eu queria, porque não sei o quê. Sabe que precisa fazer, é só fazer. Não. Só fazer não, tu precisa, fala, chega, te comunica. Aí tu chega num estágio de estresse e tudo mais, sendo que era só comunicar, era só falar. Então eu acho que antes de qualquer coisa, tu entender, não, eu preciso de ajuda, tá? Quem pode me ajudar? E chegar e falar, se permitir, né? Às vezes, porque assim, que nem a Débora fala, né? Por trás de tudo isso tem um ganho. Tem um ganho se aquela Mulher Maravilha, aquela mulher que aquela mulher que dá conta de tudo, não? Tu controla tudo, tem domínio sobre tudo. Né? Então é ficar atento a isso.
E uma Daí coisa a que tu falou pessoa ela do... só vê que não tá valendo a pena porque ela fica cansada e ela vê que as pessoas não estão reconhecendo mais ela por isso. Às vezes a Exato. pessoa fez Uhum. uma Ah, é. projeção assim de ser reconhecida, né? É Uhum. E a pessoa verdade. Bem geralmente colocado. não reconhece, né? Então a gente tem que ser mais realista mesmo e primeiro quem tem que se agradar e estar bem é a gente, né? Até pra gente contribuir melhor com as Exato. pessoas também, né? Um ponto que a Brenda falou ali, bem interessante, essa coisa do último estágio, né? Puxando a brasa para os últimos dias de dezembro. Eu acho que a gente também quer fazer muita coisa agora. Só que o ano tá Aham. acabando. Tipo assim, ó, vocês É, acham que o fato de virar 2021 para 2022 os problemas vão terminar, as coisas vão, o mundo vai continuar. Então, se tem alguma coisa que tu pode empurrar um pouquinho para aliviar a carga, né? O peso de Uhum. 2021, que às vezes as pessoas querem fazer tudo. Eu vejo gente fazendo reforma, vejo gente concluindo um monte de coisa que não fez, né, durante o ano. Calma, não deu? O que que tu conseguiu concluir? Etapas, conseguiu algumas etapas? Perfeito, termina no que vem. Porque assim, ó, essa carga, e aí assim, Luiz, a gente fala de físico, né? A gente cansa físico, mas eu acho que o cansaço pior é o mental. Como é que tu é. vai virar o ano e começar a botar tudo em prática essas metas que tu tá listando se tu não estiver bem? Então eu acho que isso é importante também. Alivia um pouco, né? Faz o que tu pode agora, né? Com Ótima as condições que ideia. tu tem, né? Acalma o coraçãozinho, dá tudo certo. E aí janeiro continua, né? Reajusta, né? Muda a rota se for o caso, vai com calma. Porque assim, ó, vai chegar no Natal esgotado, estressado, cabelo por arrumar, a unha por fazer. Bora lá, mulher. Vamos Uhum. aliviar para se sentir bem. Entrar um ano É. realmente renovada, né? Acho que é importante. E é uma, assim, né, Sheila, tu falando isso aí, eu me dei conta, assim, o quanto eu mudei, porque eu tinha muito essa coisa, assim, quero botar um monte de coisa, quero fazer um monte de coisa e tal. E hoje eu tô bem na vibe, assim, de fazer o essencial ali e aproveitar o processo, sabe? Ser feliz, assim, a cada dia, não é, quando eu alcançar tal meta, né? Ou, Uhum. quando eu alcançar, eu vou Sim. descansar. Não, todos os dias tu ter um tempo pra ti, tu ter pausa, fazer as coisas com calma, focada, né? Descansar, dormir bem, se alimentar bem, tudo isso Uhum. é importante, né? E às vezes a gente tem muito a crença, assim, no geral, de que tu tem que estar sempre trabalhando, sempre focado, se tu descansa, tu fica se sentindo culpada, né? Então a gente Uhum. tem que inverter, né? E esse livro ali, o Essencialismo, e a continuação ali, que é o Sem Esforço, né, desse autor, ele traz muito isso, assim, é o sem esforço no sentido de tu fazer as coisas com qualidade. Chega um pico, né, que tu Uhum. faz, ele fala ali que tem na economia, tem um termo também, tu chega num pico lá, que é aquele tempo ali, o resultado que tu tem já não é mais proporcional, né? Que é essa Sim. coisa do cansaço mental que tu falou. Você tá Chega num momento desgastando, ali que né? já não tá, e aí tu tem que começar a descansar para depois começar de novo, né? Então eu tô Exato. muito mais consciente disso agora, assim, e abrir mão de ser a guerreira, a Mulher Maravilha, tô deixando de lado isso aí. E não deixa de ser guerreira e Mulher Maravilha por isso, né? É, só Mais que com consciente, mais pausas, né? tranquila, né? Mais em paz, né, É, Gurias? Eu acho que é exatamente, importante. exatamente, é Outra verdade. questão, né, Gurias? A gente fez a lista aí, né? Botou todas as listas no papel, né? Ou no computador, ou se a gente for. Coloque num lugar visível. Isso tem que ficar de uma forma Uhum. que vocês possam visualizar. Porque senão esquece. Né? Eu digo assim, às vezes, uma dica aí, uma super dica, né? A gente fala no coaching do mural dos sonhos, né? A Brenda deve conhecer bem, que a gente faz um muralzinho ali, né? Pode criar isso até no Canva, se vocês quiserem, no editor de imagens, Uhum. com as fotos de todas as metas que vocês querem atingir. Né? Ou uma foto de vocês magrinhas, se querem emagrecer, um valor, né? Mostra um desenho de um dinheiro, querem, né, ganhar mais dinheiro, um carro novo, uma casa, né? Qualquer coisa, uma roupa, em que vocês querem uma viagem, tirem fotos e montem esse mural dos sonhos, que é bem legal. Eu uso o meu como ele é a proteção do meu celular. Então, toda vez que eu tenho que abrir o celular, eu tô olhando pra ele. Né? E aí, esses dias eu olhei e fazia muito tempo. Mas sabe aquela coisa de olhar, passar reto? Mas a gente acha que não presta atenção. Outro dia eu olhei, pai, essa meta aqui já foi, que legal. Nem lembrava mais dela. Ai, que Mas já show! foi, entendeu? Assim, daqui, beleza, eu tenho que trocar essa foto. Vamos melhorar essa foto. Então, mas, além do mural, não quer fazer um desenho, lá pode até desenhar, tá? Isso aí é dica de coaching de experts no Brasil, tá? Até desenhar à mão as tuas metas, tá? Tu pode listar, então. Se tu não gosta de desenhar, não quer fotinho, lista, escreve todas as tuas metas e usa como proteção de tela do celular, pra tu lembrar sempre, toda vez que tu olha. Sim. Ou na porta do roupeiro, na parte interna, no espelho do banheiro, onde for. É importante a gente ver, né, e lembrar que elas estão ali, que elas são importantes para nós, né? Maravilha, isso ajuda muito mesmo. Mural, né? Ter tudo bem visível, né? É, Uhum. e
E como a gente fala também de visualizar, né? Isso é uma coisa que ninguém faz, gente. Eu fico impressionada. As pessoas têm dificuldade de fazer isso. Te visualiza naquela situação. Quer ficar rica? Te visualiza rica, né? Na beira da piscina, tomando champanhe, sei lá, o que for. Mas fecha os olhos e imagina essa cena. Fecha os olhos e te imagina com aquele corpo, Conectar com essa exatamente com aquele energia, corpo. né? Então assim, a A gente fala visualização... assim que tem que... Pode falar dela. Não, desculpa te interromper, mas eu ia comentar que a questão a gente tem que ser antes de ter, né? Isso, E exatamente. essa visualização, assim, de tu te conectar com esse sentimento, assim, te ajuda a trazer aquilo pro agora. Mesmo que não esteja ainda tudo materializado, né? Mas é um início, assim, é um gatilho para te ir atrás daquilo, né? O cérebro, ele não consegue diferenciar o futuro do presente, né? Ele tem isso. Então, quando tu imagina lá o teu futuro, ele meio que se perde. Assim, como assim? É isso que tá acontecendo contigo agora? Tá, então só um pouquinho, deixa eu te ajudar, porque tem coisa aí que não tá condizente, né? Então, o cérebro já te impulsiona. Então, assim, ó, vale muito. Eu tenho, inclusive, isso é uma prática que eu faço dentro dos meus atendimentos, de trazer essa questão da visualização, como se fosse uma meditação mesmo. Fecha os olhos e te imagina. Mas não se imaginem, presta atenção, aí vai entrar ali, né, mais coaching possível agora. Né? Não se imaginem, não se visualizem externo. Feche os olhos e imaginem que vocês estão se sentindo com aquele corpo, entendeu? Por exemplo. Vivendo. Não, eu tô vendo a Sheila lá do outro lado da rua, assim, de biquíni. Não serve. Eu imagino, fecho os olhos, imagino que eu tô tocando. Eu tô sentindo o biquíni já. Exato. Né? Que eu tô olhando pra baixo, tô vendo a minha perna torneada. Isso, não se imagine externo, porque o cérebro tá achando que é outra pessoa. Ele tem que se imaginar como se fossem vocês mesmos, né? Naquela situação. Isso serve pra qualquer coisa. Pra passar num concurso, seja lá o que for. Essa visualização de futuro, ela é fundamental pra ajudar. Se possível, todos os dias. Dá pra fazer todos os dias. É 5 minutos. 5 minutos. Não disse mais que 5 minutos dá pra fazer. Né? Dá pra fechar os olhos e imaginar esse momento aí. Você bota uma música relaxante, aproveita. Né? Eu acho que é bem importante isso. Bora lá, gurias. E o que a gente tem de ideias de metas aí para 2022? O que a gente poderia colocar? Eu vou começar falando daquela tua que eu acho essencial. Tu tem falado nas nossas lives e eu acho super importante ressaltar que tu não precisa querer 500 objetivos, 500 hábitos novos. Colocando um hábito por mês já tá ótimo. Exato. E outra que eu acrescento também, que eu fiz acho que foi semana passada, eu coloquei um short, assim, até foi que eu tirei foto, eu olhei assim, ó, esse não serve mais. Já eliminei. Então, assim, o principal, destralhar, né, aquilo que não faz mais sentido, que não cabe em ti, não somente na questão de roupas, mas de tudo ao teu redor. E também ir com calma, respeitando o processo, incluindo uma coisa de cada vez. Não querendo colocar tudo ao mesmo tempo, assim, respeitando as etapas das metas, né? Não querendo já num grande objetivo, né? Perfeito. Eu acho que uma das minhas escolhas, assim, é continuar nessa vibe mais tranquila, né? E avançando, né? Com clareza, assim, das coisas, né? Eu tenho a questão da faculdade também, que é um grande desafio para mim, né? Então, e vai voltar alguma coisa presencial também. Então, ficar bem pé no chão, assim, mas ir avançando que a gente consegue, né? A questão de emagrecer, esse ano eu tinha realmente a meta e não cumpri, né? Eu vou ter que colocar para 2022 e com mais seriedade trazer, né, o que eu devo fazer, o que eu fiz de errado, verificar a minha questão interna mesmo de autoconhecimento, né? Mas eu acho que é isso, é sempre a gente avançando um pouco e ver assim, por que eu não consegui, por exemplo, né? Que a gente estava falando da análise, né? Quais são os hábitos aqui que não me levaram, né? E o que eu posso fazer de diferente, né? Isso cada um sabe melhor do que qualquer outro de fora, que se a pessoa se analisar, ela vai saber responder. A questão é que às vezes a gente não quer olhar para isso, né? Então é importante a gente enfrentar um pouquinho, às vezes vai doer um pouquinho olhar para esse lado mais sombrio, digamos assim, né? Mas a gente tem que fazer esse movimento para poder realmente mudar, né? O nosso verdadeiro eu dá medo, né? Ele é assustador quando a gente pensa. Talvez por isso que muitas pessoas fogem de uma terapia holística, de uma psicoterapia. Porque sabe que já de um planejamento. Ela já sabe as respostas. Ela não quer, né? Ela finge não ver. Então, eu acho que autoconhecimento, como eu sempre digo, parece redundante, é ouro em pó. Então, assim, aproveitem para construir o de vocês dia a dia. A gente pode ser melhor todos os dias. Eu trouxe algumas ideias aqui de metas, assim, só pra gente entender, né? Tipo assim, ó. Quero fazer o bem para outras pessoas. E aí? O que é isso? Começar por onde? Exatamente. Como é que vai fazer isso, né? Por exemplo, eu vou doar sangue em janeiro mais setembro. Opa, tem uma meta definida aí, né?
Aí se melhor, vai ser onde? Que dia? Uhum. Né? Ah, tá, mas ele tá querendo demais. É assim que se constrói metas. É assim que a gente dá menos chance pro fracasso, né, gurias? Se eu for o mais detalhista possível, né? Colocar na agenda, né? Ah, quero começar um curso de idioma. Qual língua? Que escola vai ser? Que dia tu começa? Ah, mas isso é muito chato de fazer. Não, é chato a gente parar no mundo e não evoluir, né? Isso é chato. Não evoluir. Então a gente E pode. é aquela sim, coisa, né, Sheila, assim, esse livro que eu tô lendo, Essencialismo, ele fala que muitas vezes a gente não faz, né, essa coisa que você tá dizendo de dar picotar, né, as metas, né? Ele tá dizendo que às vezes um movimento simples que tu faz, tu já vai desencadear, né? Então, por exemplo, essa coisa das línguas, eu quero fazer um curso, tu pode já começar a olhar quanto que é o curso, por exemplo, né? Olha em uma ou duas, três escolas, quanto que é. Ah, eu quero alocar uma sala, por exemplo, né? Sei lá, quero me mudar, né? Eu posso ir olhando as casas, os valores, mesmo que eu não tenha dinheiro agora nesse momento, né? Mas quando a gente faz um movimento assim, eu noto que as coisas conspiram a favor As coisas de conseguir, acontecem. né? Porque tu demonstra, eu vejo assim, que a gente demonstra nossas escolhas é com ações, não é com o que eu falo, né? E aí o universo, né, que eu trago a questão do universo, ele colabora contigo, porque tu tá emanando aquilo, tu tá mostrando aquela intenção, né? E as oportunidades vão aparecendo, né? Tu falou de uma coisa que eu conheço dentro do coaching como reatância psicológica. Não sei se a Brenda lembra desse termo aí. Que fala, né? Por exemplo, assim, tu passa pela rua, tu encontra milhões de pessoas, mas aí tu é mãe, tu vê um monte de criança, né? Todo mãe vai... Igual para pra reparar num modelo. Não é que as pessoas resolveram fazer filho. A tua visão mudou. Tu começou a prestar atenção em crianças porque agora tu é mãe. Tá grávida, parece 500... Como assim não tem novidade? Né? Eu resolvi ficar grávida e todo mundo tá. Não é que todo mundo tá. Tua visão tá direcionada para aquilo. Agora tu falou muito bem. Tu quer uma coisa, parece que as oportunidades começam a aparecer. Porque tu tá... A tua visão, né? A tua mente, né? Essa reatância, tu tá reagindo, né? E o teu próprio cérebro vai te empurrando algumas oportunidades ali, né? Quando a gente quer alguma coisa, por isso que eu digo, né? Tu quer aquilo, bota na mente e vai, né? E vai. Que a coisa acontece, né? E que nem um exemplo aqui, um último exemplo que eu trouxe, né? Puxando a brasa para minha área. Vou fazer atividade física. Quanto? Quantas vezes? O que vai ser? Qual é o exercício? Horário. Coloca na agenda. É um compromisso. Se não for um compromisso, vocês não vão fazer. Até ontem, numa consulta, eu comentei, né, com uma paciente. E ela disse, foi bem legal, esses dias eu tava bem cansada e eu disse pro meu filho, vou malhar. E ele, por que, mamãe? Vamos brincar? Não, é 20 minutos. Ela foi e fez, ela voltou assim, meu Deus, por que eu não faço isso todos os dias? Que foi 20 minutos. Eu não morri por 20 minutos. Não caiu as pernas, né? Tá inteiro. Exato. E aí eu comentei com ela que esses dias, né, a gente tava aqui no meu prédio e aí o meu filho queria descer pro parquinho e tal. Meu marido, eu vou indo, tu vai junto? Não, pode ir indo. É que 10 minutos eu desço. Em 10 minutos eu fiz um treino HIIT. Aí vai dizer assim, é 10 minutos. Eu tinha aquele espacinho de 10 minutos. Ele não ia sofrer de ficar 10 minutos lá embaixo com ele, entendeu? E aí esse pai depois me deu uma satisfação. Gente, 10 minutos eu fiz acontecer. Então é isso, é aproveitar o tempo, né? Pra fazer acontecer. É fácil, 10 minutos. Gente, eu sou tão humana quanto vocês. É um desafio também tu colocar a prática de uma coisa que, pra mim, assim, sinceramente, eu só consigo ver o lado bom pensando no resultado. Porque pra mim, agora, terminando essa live aqui com vocês, eu tenho que ir pra academia. Né? Eu tô assim, empolgada. Não, depois eu me empolgo. Mas o sair de casa, vai na força da disciplina. Eu vou dizer força do ódio. Na força do ódio. É na força da disciplina. Tipo assim, eu tenho que ir. Pra mim não tem negociação, entendeu? E eu acho que é isso com as nossas metas, né? Pra se encaminhando pro final dessa live, então, essa coisa assim, não tem negociação. Tu não pode negociar. Quem sabe eu não negocia. Coloca, não, uma coisa é ajustar a rota, né? Que fique bem claro. Uma coisa, mas assim, se é importante pra ti, né? Ajuste a rota, mas não desista daquele sonho, daquela possível realização. Não sonho não acontece. Até deixa eu comentar, Sheila, de um exemplo sobre essa questão da atividade física, né? Eu faço musculação terça e quinta, só que eu tô me arrastando, acho muito pesado, muito chato. Meu corpo, assim, não quer fazer, sabe? Tá assim, de largar de mão mesmo. Só que daí eu comecei a pensar outras coisas. Então, tem tanto exercício que o meu corpo pode gostar, né? Sim, aí hoje eu vou fazer uma aula experimental de pilates, né? E comprei uma bicicleta pra pegar amanhã da minha irmã. Então me veio um insight, sabe aquela coisa de perguntar e daí tu vem?
Então, assim, uma vez por semana eu já ando de bicicleta, vamos supor 2 dias faço pilates, né? Mas aqui é só um exemplo da gente começar aquela coisa assim, tá, eu vou dar uma ajustada na rota se o que eu tô fazendo não tá legal. Mas eu não desisti de fazer exercício físico, né? Exato. O caminhada também, tem dias que eu vou caminhar, mas musculação tá pesado. Então, de repente, é a forma de fazer, é o que tu tá fazendo, né? Tu pode dar uma ajustada, né? Não, com Então, é certeza. bem E assim, ó, existe uma infinidade de exercícios, né, Débora? É impossível que não tenha um que se adapte à rotina de Sim, com qualquer certeza. corpo. Ah, a pessoa lá Verdade. tem um problema no joelho. Claro que tu vai consultar um médico, tu vai procurar um profissional capacitado. Mas é possível sim. Aí eu digo assim, ah, grande coisa, fez 10 minutos, suei, e foi um treino bem forte e Sim. valeu a pena. Então, Já faz vamos parar com diferença, essa né? coisa de querer idealizar, que eu tenho que ir 1 hora pra academia, não tem esse tempo. Se tu fizer bem feito 15 minutos, dependendo do treino que tu for fazer, já é suficiente pra começar, né? Para os Uma primeiros 2, caminhadinha 3 de meia meses. hora no teu bairro ali, né? Já Exato! saiu de ser Aham. sedentário, já É, fez Não, Gurias, diferença. exatamente. e uma coisa assim, ó, que a gente foi falando aqui ao longo do tempo, e agora você falando, eu fiquei pensando, a questão também de, muitas vezes, eu não tenho motivação para começar, e tem gente que confunde também, que me vem na cabeça você falando agora, a questão de, eu não sei parar, né, eu não sei o momento de parar, com eu preciso procrastinar um pouquinho. Sabe? Eu preciso deixar um pouquinho pra depois. Então, assim, ó, por isso que tá aí o autoconhecimento, pra te entender até que ponto tu precisa ter a disciplina de tu te comprometeu contigo mesmo e eu vou fazer, ou quando tu precisa de desculpa, ou tu tá criando desculpas pra não fazer aquilo que tu te comprometeu a fazer. Exato. Sabe? Dá um nó, né? Porque, não, tu parando pra pensar assim, ó, dá um nó, mas muitas vezes a gente inventa desculpas que não tem, que não tem tempo. Realmente não tem tempo? Ou, não, mas hoje não, eu tô cansada. Mas tu te comprometeu, se tu não é capaz de obedecer a ti mesmo, o teu próprio cérebro, tu vai obedecer quem? Tu vai ser refém dele? Exato. Essa semana Sendo que mesmo, tu né? mesmo falou que ia fazer, né? Essa semana uma paciente me disse, eu a gente conversando, lembra de uma coisa que tu falou lá nas primeiras consultas, ela me falando, né? Que eu perguntei pra ela assim, tu é ansiosa ou tu usa a ansiedade como desculpa? Ela me olhou assim, como assim? Vou te perguntar, tu é uma pessoa realmente ansiosa, que tem aquela coisa assim, né? Ou tu justifica o teu comer excessivo com a ansiedade? Eu sou ansiosa, por isso que eu como. Aí ela me disse assim, sabe que eu acho que eu não sou ansiosa. Então, aí assim, 90% do mundo é ansioso, mas será que tu é ansioso mesmo? Ou, a Brenda colocou muito bem, tu tá usando a ansiedade como desculpa para não fazer o que deve ser feito. A gente tá falando aqui eu usei o exemplo da alimentação, mas a ansiedade tu pode usar pra, né, como desculpa para deixar de fazer um monte de coisa. Sou ansiosa, eu eu não mãe. posso agora fazer tal coisa, né, sei lá. Mas se a pessoa é ansiosa e por isso ela tá comendo, então ela tem que tratar a ansiedade, né? Sim, exato. E aí entra aquela coisa, tu tem pendências, né, que tu não quer olhar, que é o lado sombrio, assim, eu tô olhando só que eu não tô conseguindo me alimentar bem. Mas o porquê? Né? É o que eu digo, né? Se a Então, gente parar, a gente tem que parar de pensar, gurias, isso eu deixo muito claro, né? Comida não engorda. Oi? Como assim? Comida não engorda. O que engorda é o que te fez comer de forma desordenada. Né? É isso que engorda. Sedentarismo, ele não engorda. O que engorda é a causa que te levou a ser sedentário. Qual é o teu problema? Tu criou um bloqueio? O que tu tem que tu não tá conseguindo fazer uma atividade? Né? Tem alguma coisa. Né, alguma coisa no passado, ou então, assim, realmente, né, é tu usando, não quero sair, a zona de conforto é tão bonitinha, né, as minhas séries no Netflix, não, né, então, assim, né, eu não tô fazendo, eu tô engordando porque eu tô comendo demais, mas por que tu come demais? Tenta descobrir isso. Tu não come demais só porque a comida é boa, tu come demais porque tem alguma coisa mental, emocional aí que tá te, né, impedindo de comer de acordo com a tua necessidade fisiológica. Então, eu sempre falo isso, né? Parem de achar que né, a obesidade, o excesso de peso, ele foi construído... Não, a alimentação, claro, ela foi o meio do caminho, mas antes de tu comer errado, tu estava passando por alguma coisa que te fez comer errado, que te fez comer de forma compulsiva, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E aí, sim, eu digo, né, não adianta usar desculpa, né, como a Brenda falou, as desculpinhas, né, que a gente usa. Não faço por causa disso, não faço porque eu sou ansiosa, porque né, eu tenho compulsão por doce. Né? Quem não gosta de doce, pelo amor de Deus, se alguém me disser que quem não gosta de doce, levanta a mão, eu adoro doce. Aí usa assim, não, é um problema, não sei resistir. Então, assim, tem que tratar também, né? Se é um problema realmente diagnosticado, busca ajuda. Aí eu vou voltar da história da ajuda. Meninas, vamos para o encerramento dessa live aí. O que vocês querem acrescentar?
A gente já falou tanto aqui que já me perdi aqui em todas as... Mas conseguimos passar todas as informações possíveis. Eu posso acrescentar uma parte que fez muito sentido para mim na parte financeira, né? Que é guardar os 10%, a gente fala em corpo, né? Que o nosso corpo, ele Ótimo! cria aqui nessa realidade, né? Então, guardar os 10% do tempo também. Quando a gente acorda, a gente dá esse primeiro tempo para o nosso corpo. Porque ele é Uhum. que cria tudo que a gente está fazendo aqui, essa live, teu trabalho, né? Tu brincar com teu filho, né? Então, tu honrar o teu corpo com uma atividade física, por exemplo, é tu Uhum. tirar ali. Eu acordei, tá? Essa primeira meia hora eu tô trazendo Perfeito. primeiro para mim, né? Então, eu acho que, assim como para mim esse argumento ele foi válido, assim, me ajudou a trazer mais, até inclusive fazer atividade física de manhã, né? Justamente por isso, porque a Uhum. primeira hora do dia eu me comprometo comigo, né? Ou lendo Sim, um perfeito. livro, ou fazendo uma caminhada, né? Mas é comigo primeiro. Então, trazer isso que eu acho que pode ser que funcione para vocês também aí. Perfeito, perfeito. Eu ia acrescentar novamente, falar a questões de ser bem específica e ter clareza do que realmente quer. E acrescentar ali que a Débora falou, trazendo, né, puxando pro lado da rotina, não somente no acordar, mas também no dormir, assim. Porque tudo Uhum. acontece com a gente, né? Não tem como a Brenda mulher estar bem se a Brenda profissional não estiver bem, se a Brenda mãe não estiver bem. Se uma das minhas Brendas saírem do eixo, afeta em tudo. Então, eu acho que o fundamental, né, é que por muito tempo foi uma dificuldade para mim me colocar como prioridade. Mas sim, se tu não acordar e não estiver bem contigo mesma, não tiver aquele teu momento, não reservar um Uhum. tempo para te pensar nas tuas escolhas, no que tu vai fazer ao longo do teu dia. Então, assim, eu acho que o fundamental, tu não ter tempo. Se tu não tem tempo para ti, então tu não tem tempo para mais nada. Porque tudo Exato. funciona a partir de ti. Então, assim, Exatamente. mesmo que tu não tenha, cria esse compromisso contigo mesma. Não tem tempo uma vez por semana. A cada 15 dias ao longo do ano de 2022, tu parar pra te olhar. Pra tirar um Uhum. momentinho ali, seja pra fazer uma escrita terapêutica, seja pra fazer perguntas, sabe? Mas pra rever, assim, ó, do início do ano, tá? Vamos dar um exemplo do início do ano. Do marco do início do ano até aqui. O que que eu mudei, o que que eu evoluí, o que eu Uhum. posso acrescentar, o que que não faz mais sentido pra mim. E fazendo isso ao longo do ano. Não esperar assim, chegou dezembro, meu Deus, não Isso. concluí metade das metas, não fiz nada, não aconteceu nada. Aí tu pega a lista assim, ó, não tem mais sentido. Tu nem lembra por que que tu colocou aquelas metas. É, Exato. verdade. Então eu Perfeito. acho que é isso. E eu aí, para juntar o que as duas disseram, né? Eu diria, concordo, em número, gênero e grau. Eu acho que é essa questão de ter esse momento para nós, assim. Eu gosto muito, falo muito por indicação, inclusive, da Débora, que me prestou o livro, né? O Milagre da Manhã. E para mim, assim, hoje não tão não com a frequência que eu gostaria, mas muito mais frequente do que estava, viu, Brenda? Só para avisar, Brenda, tá mais frequente. Tá mais frequente. Eu tenho aquele momento ali da meditação, da visualização, que eu gosto de fazer, de me visualizar lá no futuro, numa situação melhor do que hoje, né? E à noite eu gosto de fazer a minha escrita terapêutica, que a Brenda citou ali. De escrever coisas a meu respeito. Sim. Às vezes escrevo coisas assim, gente, assim, eu não vejo que eu tô escrevendo isso, sabe? Uns troços loucos, mas depois eu pego e leio, passo uns dias, eu volto e leio assim, olha quanta coisa eu descobri sobre mim só escrevendo. Não precisa ser páginas, uma página só, pega um caderninho aí que não esteja usando, uma agenda velha, começa a escrever, não precisa ser todos os dias também, escreva quando tu acha que realmente aquilo foi relevante. Descobriu uma coisa nova sobre ti, teve ali uma emoção diferenciada, com algum acontecimento que tu queira registrar, porque dali vai extrair alguma coisa a teu respeito sobre tua pessoa, faça. Né? E depois deixa registrado aquilo, depois tu olha assim, nossa, olha quanto. Então, assim, meu caderno já tá grossinho, né? Não faz muito tempo que eu comecei, mas ele tá bem grosso. E aí eu olho assim, gente, olha quanta coisa eu não sabia sobre mim que hoje eu sei. Gurias é ouro. Deixa É eu ouro. acrescentar, Sheila, falando assim, que essa questão da escrita terapêutica e tudo mais, que eu acho muito legal tu falar, mas que foi onde eu descobri o motivo da minha fome emocional e é onde eu identifiquei, a Débora sabe, meus gatilhos da ansiedade, eu tenho todos eles. Sim. Então, assim, hoje eu sei, tá acontecendo tal coisa? Não, esse é um gatilho. Então, já sei o que eu preciso fazer para sair daquela situação. Então, assim, quando tu Uhum, tem a percepção do que tu realmente quer, quem tu realmente é, as coisas só Uhum. fluem. Aí não tem meta que tu traça que tu não vai atingir, porque tu sabe lidar com o teu cérebro, sabe lidar com Exato. as tuas emoções e sabe onde tu quer chegar. com Perfeito, certeza. perfeito. Para Tem que concluir estar aí sempre com. presente, né? Observar. Exato. Exato, 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 né? Então tá, quem não assistiu essa live, assista desde o início, porque a gente trouxe várias estratégias aqui para vocês alcançarem metas em 2022. E a gente de coração espera que todos vocês
possam alinhar aí os objetivos, né? E que ano que vem, na nossa live de fim de ano, vocês possam contar assim, lembra aquela live do ano passado? Eu consegui botar tudo em prática. E não pensem que a gente vai atingir 100%. Bem provável que não. Não. Mas que a gente possa ser melhor em 2022 do que foi em 2021. Né? Seja alcançando metas ou não. Seja obtendo maior autoconhecimento. Né? Que isso sim é o que transforma mesmo, né, gurias? Com certeza, isso aí. Agradecer vocês aí, queridonas, mais uma vez, por estarem aqui nessa live comigo. Gratidão. Muito bom estar junto com você sempre, adoro. É sempre bom essa troca, né? É sempre muita contribuição, né? É verdade, é perfeito, né? Então, gurias, se a gente não se vê aqui pelas lives, acredito que não desejei um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo para vocês, né? Muita luz, muita paz, muitas metas concretizadas, né? E mais do que nunca que a gente seja muito melhor em 2022 do que 2021. Assim para todos nós. Amém. Gratidão para quem assistiu aí a live também. Obrigada, pessoal, que ficou conosco até o final. Obrigada. E vai ficar gravado, vocês podem assistir. Já salvem aí para garantir esse conteúdo maravilhoso. Certo, meninas? Certinho. Beijo grande e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.